Olá pessoal, meu nome é Ana Clara, faço parte da organização do 4º Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação e estou aqui hoje para mais uma conversa do nosso pré-simpósio online. Vou conversar hoje com a Flávia, ela é servidora do IBAMA. Muito obrigada, Flávia, por ter aceitado o nosso convite e começa falando para a gente um pouco da sua trajetória até aqui, por favor. Tá. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço o convite para participar do pré-simpósio, uma ideia bem interessante de divulgação do conhecimento antes do evento, né? Eu sou bióloga, formei na UFMG, sou mestre também pela UFMG, pelo Programa de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. E desde 2013 eu sou analista ambiental do IBAMA, trabalhando com impactos de agrotóxicos sobre organismos não alvo, no caso as abelhas, e isso é um trabalho da Diretoria de Qualidade Ambiental do IBAMA. Muito legal. Então vamos começar perguntando para você qual a importância dos polinizadores nativos para a agricultura. Sim, a importância dos polinizadores nativos é incalculável. Muitos ainda não são identificados, né? Os dados de literatura que a gente conseguiu levantar informam que das espécies silvestres responsáveis pela polinização agrícola, apenas 2% das espécies de polinizadores são responsáveis por 80% dos serviços serviços ecossistêmicos. Então, na maioria dos ecossistemas, as abelhas são os principais agentes polinizadores e algumas culturas elas não produzem frutos se não forem polinizadas, como é o caso do maracujá. Outras, apesar de não dependerem diretamente da polinização, elas podem ter ganhos, podem ter melhorias nos frutos, aumento na produção, como é o caso da soja, que produz mais vagens com maior peso, ou o algodão, que produz fibras de melhor qualidade quando eles são polinizados. Muito legal, muito legal. E você já falou um pouquinho das abelhas, mas existem outros polinizadores e quem são eles? Sim, só complementando uma parte que faltou da outra pergunta, é que das 141 espécies de plantas cultivadas no Brasil, aproximadamente 60% dependem em algum grau de polinização por animais, né? E aí então são vários animais que podem ser polinizadores, como os mamíferos, aves, répteis, insetos como as borboletas, mariposas, e devido à atribuição do IBAMA de avaliar os impactos dos agrotóxicos sobre organismos não alvo, que são aqueles que não deveriam ser atingidos pelos agrotóxicos, né? Aqui na Diretoria de Qualidade Ambiental, a equipe de reavaliação ambiental está trabalhando agora, no momento, especificamente com impacto sobre as abelhas. Desde 2012, o IBAMA tem desenvolvido esforços para desenvolver esquemas de avaliação de risco para insetos polinizadores e, concomitantemente, iniciou também o processo de reavaliação ambiental de alguns ingredientes ativos, de acordo com pesquisas científicas, são suspeitos de causar efeitos adversos em abelhas. Os esquemas de avaliação de risco atuais, eles se baseiam na espécie Apis mellifera, que é uma espécie de abelha que não é nativa do Brasil, sim, mas ela é utilizada porque ela tem a biologia bem conhecida e ela é facilmente mantida em um laboratório, o que facilita o desenvolvimento dos testes, né? Porém, a gente tem algumas, nesse processo de avaliação do risco, a gente tem algumas incertezas com relação a que extensão a Apis mellifera pode ser utilizada como substitutiva para as espécies nativas. Como que ela representa as nossas espécies, né? Isso. Como que ela serve de modelo. Uma das dúvidas que a gente tem atualmente é com relação a quais são as espécies de abelhas nativas que são mais afetadas pelos agrotóxicos no ambiente agrícola. Então a gente desenvolveu um trabalho com o primeiro levantamento dessas espécies. A gente conseguiu catalogar os dados de 40 culturas, os dados de abelhas presentes nessas 40 culturas. Encontramos 386 espécies de abelhas, entre sociais e solitárias, e construímos uma matriz de seleção para selecionar as espécies que são prioritárias para maior investigação. Os critérios que foram utilizados para ranquear essas espécies na matriz de seleção foram distribuição geográfica, associação com os ambientes agrícolas e abundância dessas espécies nos ambientes agrícolas. Então, se a gente considerar as espécies de abelhas presentes em 4 ou mais culturas, a gente conseguiu levantar 20 espécies sociais e 28 espécies de abelhas solitárias, ou seja, uma diversidade grande, né? Grande.
Além dessas informações sobre quais são as espécies presentes no ambiente agrícola, a gente também precisa de informações de biologia básica sobre as espécies nativas de abelhas. Informações sobre qual que é a expectativa de vida, o raio de voo, o tamanho médio dos indivíduos, qual é a estimativa de coleta de alimento, de consumo de alimento pelas adultas, pelas larvas, e também a quantidade que elas conseguem coletar de água, de barro, para produzir os ninhos. Todas essas informações são importantes para avaliação de risco. Ou seja, ainda falta todo um conhecimento de base de quem são as abelhas e como elas fazem todos os seus processos vitais para conseguir avaliar os impactos dos agrotóxicos. Isso, aí por isso então a gente utilizando a Apis mellifera como substitutiva até a gente conseguir essas informações das espécies nativas. Sim. O foco do nosso trabalho está sendo ambientes agrícolas, porque esse é o objetivo do trabalho da Diretoria de Qualidade Ambiental. Mas é claro que os polinizadores são importantes para a conservação dos ambientes naturais e também faltam dados, levantamento de informações sobre os polinizadores nativos, também para a conservação dos ambientes naturais. Muito legal. E quais são as principais ameaças enfrentadas por esses polinizadores nativos? Sim, as abelhas, como qualquer ser vivo, precisa se alimentar e reproduzir, né? Então, qualquer fator que vai dificultar que elas consigam alimento ou que vão dificultar que elas consigam produzir um ninho ou afetar um ninho que já está estabelecido, vai ser uma ameaça, né? Então, fatores como fragmentação de hábitats, introdução de espécies exóticas, os agrotóxicos, mudanças climáticas, tudo isso são ameaças para os polinizadores. Muito legal. E existe algum tipo de proteção legal específica para esses animais? Bom, o que existe são normas de uso, assim, como usar as espécies silvestres e não de proteção. Sim. Por exemplo, tem a resolução CONAMA 346 de 2004, que ela disciplina sobre a utilização das espécies nativas para quando a pessoa quer fazer um meliponário, que é criar as abelhas nativas, né? Além dessa resolução, não tem nada assim muito específico. Tem a lei de fauna ou a lei de crimes ambientais, mas que não fala... não é focado para as abelhas ou para os polinizadores. Isso. Alguns estados têm normas sobre meliponários também, mas também não é muito... É mais sobre o uso, né? Não é de proteção específica. Sim. E como as abelhas são afetadas pelos agrotóxicos? Antes de falar isso, é importante fazer uma contextualização, né? A gente está aqui numa região tropical que tem uma grande pressão de pragas na agricultura, porque na região temperada tem um inverno rigoroso que, entre as safras, consegue acabar um pouco com as pragas, né? Além disso, a gente produz durante o ano todo mais de uma safra por ano. Muito alimento disponível num lugar só, numa região só, que acaba chamando os insetos que vão se alimentar daquelas plantas, né? Então, por isso, o Brasil utiliza bastante, faz uso intensivo de inseticidas. Os inseticidas matam insetos, as abelhas são insetos, então elas acabam sendo afetadas, né? Não tem como. Além desse efeito, tem algum efeito não direto, assim, que não seja a morte das abelhas? Sim, isso. Então, a morte direta da abelha é o efeito agudo, né? Quando ela morre imediatamente. Tem algumas classes de agrotóxicos que elas são... que elas conseguem permanecer na planta por um tempo e aí as abelhas ou os insetos têm contato com essa substância e elas não morrem imediatamente. E aí podem causar outros efeitos, que são os efeitos subletais, né? Esse é o caso dos neonicotinoides, que é uma classe extremamente tóxica para os insetos, porém não é tão tóxica para os mamíferos. E aí eles são... amplamente usados porque não vai afetar os seres humanos. Sim, e eles apresentam uma vantagem por isso, né? Se a gente for comparar com os organofosforados, por exemplo, que eles são ainda muito utilizados, mas eles têm uma toxicidade para mamíferos bem maior, então pode causar outros problemas, né? A gente pode também fazer um paralelo com o surgimento dos organoclorados na década de 40, que eles foram muito utilizados,
porque eles também eram altamente tóxicos para as pragas, mas depois de muito tempo que eles estavam sendo utilizados é que foi descobrir que eles tinham capacidade de bioacumular, de ser persistente, muito persistente, de transportar para outros locais, contaminando outros ambientes, né? E aí foi por isso até que a Raquel Carson escreveu aquele livro Primavera Silenciosa, que ela percebeu o declínio no número de aves, né? E tudo isso foi o gatilho para os países perceberem que é importante regular o uso desses produtos e os impactos deles no meio ambiente, né? Muito legal. Então, quando a gente começou a usar, a gente não tinha noção desses efeitos e depois de um tempo a gente foi perceber que eles estavam aí há muito tempo, né, causando danos que a gente não consegue nem calcular às vezes. Só complementando, você tinha perguntado como que as abelhas são afetadas, então eu vou falar mais especificamente dos neonicotinoides, que é o que a gente está reavaliando aqui na equipe de reavaliação ambiental. Eles são solúveis, esses produtos são solúveis em água. A gente está reavaliando 3 ingredientes ativos, que são tiametoxam, clotianidina e imidacloprido. Esses 3 ingredientes ativos, eles também estão sendo revisados em outros países, pelo mesmo motivo, né, de possivelmente causar danos às abelhas. E, então, eles são solúveis em água e eles podem ser aplicados no solo, ou pulverizados, ou em tratamentos de semente. Então, quando a abelha chega além disso, eles são sistêmicos. O que é isso? À medida que a planta vai se desenvolvendo, eles vão permanecendo na planta, indo para outras partes da planta. Então, quando a abelha chega na flor, ela pode ser afetada por contato, né, com a pulverização que acabou de acontecer e caiu nela e ela morreu, que é aquele efeito agudo, ou ela pode pegar os resíduos que estavam no néctar e no pólen e aí causar os efeitos crônicos, né? E ao levar esse pólen e o néctar contaminado para a colônia, também pode causar os demais. Contaminação da colônia, enfraquecimento da colônia, às vezes dificuldade de comunicação da direção do alimento, que elas fazem aquela dança das abelhas. Dança das abelhas, e aí então isso acaba enfraquecendo toda a colônia. Tá bom. E qual que seria o impacto da perda desses polinizadores para a agricultura e para a economia nacional? Tem sido realizado vários estudos sobre a valoração dessa perda, né? Vou colar aqui um pouquinho. O valor mundial foi atualizado recentemente pelo IPBES, que é a Plataforma Intergovernamental dos Serviços Ecossistêmicos, acho que é isso que significa a sigla. E aí esse valor mundial foi atualizado para entre 235 bilhões e 577 bilhões de dólares. Então é um valor... grande impacto na nossa economia, né? Sim. No cenário brasileiro tem um artigo recente do pessoal lá da UFMG, Novaes e colaboradores, de 2016, que eles fazem uma avaliação da importância da polinização para a produção de alimentos no Brasil, e eles fazem uma estimativa do que aconteceria se tivesse uma crise de polinizadores no país. E aí, nesse cenário hipotético da crise de polinizadores, se acontecesse, seria perdido pelo menos 16 milhões de toneladas na produção de alimentos, e que em termos monetários equivale a pelo menos 4,86 bilhões de dólares por ano. Então... É interessante, assim, infelizmente hoje a gente precisa de colocar em termos monetários para entender a importância, mas isso não anula toda a importância biológica, e cultural e social. Que não é só econômico, né? Tem outros atributos. Mas como é uma linguagem que a sociedade fala, a linguagem monetária, então colocar nesses números mostra para a gente o impacto realmente em bilhões de reais, bilhões de dólares que eles têm na nossa vida, né? Isso. Muito interessante. Recentemente você participou de alguns encontros nacionais e internacionais que discutem esses efeitos agrotóxicos sobre as abelhas nativas. Quais foram os resultados desses encontros, né? Quais foram as conclusões até agora? A equipe de reavaliação ambiental tem participado de alguns eventos, não só eu, mas outros colegas, como a Karina, que participou de alguns eventos internacionais. E um dos eventos que a Karina participou foi um workshop organizado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que foi no começo desse ano, e que eles
discutiram a questão da exposição de abelhas não apis nos ambientes agrícolas, né? Como eu tinha falado, que também é uma preocupação do IBAMA avaliar os impactos agrotóxicos nas espécies nativas, né? Outros países também estão revendo essa questão da apis ser uma espécie substitutiva, né, para as espécies nativas dos seus próprios locais, assim. Uma publicação vai ser feita com os resultados desse workshop e um dos capítulos vai ser vai ser sobre os meliponíneos, que foi um trabalho que a Karina apresentou lá e foi elaborado em parceria com especialistas em abelhas sem ferrão do Brasil. Muito legal. Um outro evento que a gente participou também, que a Karina também participou, foi uma videoconferência que é da OECD, que foi agora em junho. Nessa videoconferência, a Karina foi convidada para falar sobre os avanços na avaliação de risco para polinizadores aqui no Brasil, como é que está agora, e várias discussões foram feitas no sentido de tinham vários países participando, né, no sentido de fazer umas ações mais globais. Então, ações globais podem vir a ser implementadas com isso. Em 2015, a gente participou de um evento organizado por um órgão do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. E aí, esse evento estava alinhado com o tema da Semana de Ciência e Tecnologia de 2015, que tinha a ver com ciência produzindo alimentos, alguma coisa assim. E aí o evento foi um fórum de especialistas para discutir a importância das abelhas, a importância dos polinizadores, né, na produção de alimentos. E aí também foi gerada uma publicação nesse fórum e vários dados numéricos que eu citei aqui nas perguntas anteriores foram tirados dessa publicação, que é bem interessante. Agora em setembro vai ter um evento da CETAC, um evento latino-americano, e a gente vai apresentar um trabalho sobre quais são as necessidades de pesquisa que a gente precisa para melhorar a avaliação de risco que está sendo desenvolvida, não só para abelhas, também organismos aquáticos. E em outubro eu vou participar de um evento internacional também que ocorre de 2 em 2 anos, que também discute discute o impacto sobre as abelhas do uso de agrotóxicos. Então, eu vou apresentar também um trabalho lá sobre a matriz de seleção, que eu falei um pouco mais cedo. E aí também vou participar vendo o que os países estão fazendo sobre o assunto, né? Muito legal. Então, tem todo um esforço regional, mas também um esforço global de entender todas as demandas, né, dos polinizadores e dos efeitos dessas substâncias, os impactos, tanto para o meio natural quanto para as nossas agriculturas. Muito legal. Então, saiu em 2017 uma instrução normativa que traz novidades para conservação de insetos polinizadores brasileiros, né? Que é a Instrução Normativa número 2 de 2017. Queria saber de você um pouquinho quais são essas novidades que ela traz. Certo. A Instrução Normativa número 2, ela estabelece procedimentos de avaliação de risco de agrotóxico para abelhas. Então, foi a primeira norma específica baseada numa abordagem de risco. Então, os produtos agrotóxicos que quiserem agora ser registrados, ingredientes ativos novos, por exemplo, que quiserem ser registrados no Brasil, precisam seguir os procedimentos que estão estabelecidos nessa norma, né? O IBAMA, para avaliar o impacto dos agrotóxicos nas abelhas, a gente utiliza a avaliação de risco ambiental, e essa avaliação de risco ambiental ela tem 2 componentes, que é a avaliação do perigo e da exposição. Então, o perigo é a informação ecotoxicológica do produto, né, a toxicidade inerente do agrotóxico, e a exposição é como é que esse produto vai ser utilizado e como é que ele pode vir a afetar os organismos, né? Então, em conjunto, a avaliação de risco vai avaliando esses 2 fatores, a gente vai conseguir ver qual que é a probabilidade do uso daquele produto causar um efeito adverso, né? Então, espera-se com a SN que a aprovação dos agrotóxicos só ocorra mediante estudos científicos que comprovem que não vai ter efeito sobre a reprodução ou o desenvolvimento da colônia das abelhas, né? Foi lançado também um manual que explica de forma acessível
como é que esses procedimentos são realizados. Ele foi lançado em julho, agora durante um evento que a gente organizou para os usuários externos dessa instrução normativa, né? E esse é só o primeiro passo, né? É importante o envolvimento de outros órgãos, principalmente os estaduais, que fiscalizam o uso dos agrotóxicos, Sim. né? Tem um esforço de tornar efetivo, né? Essa Sim. necessidade de entender os efeitos antes de ser liberado. Isso, e também para que a avaliação de risco ela seja efetiva, né? Que não adianta a gente fazer aqui os estudos, fazer as recomendações de uso e falar que tem problema ou que não tem e ninguém seguir nada, né? Isso. Então, é claro que também não é um trabalho que não envolve só o IBAMA, né? E isso a gente espera que possa contribuir para a produção sustentável dos alimentos e também para a conservação dos ambientes. Com certeza, tomara que sim. Então é isso, gente. Muito obrigada, Flávia, pela presença. Obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo. Eu deixo aqui o convite para vocês participarem, assistirem os vídeos do pré-simpósio online e também estar presente no nosso simpósio brasileiro de Biologia da Conservação, que acontece entre os dias 3 e 7 de dezembro em Belo Horizonte. São todos muito bem-vindos e o nosso intuito é aprimorar essa discussão, aprofundar e, quem sabe, trazer diretrizes efetivas para a conservação no nosso país. Muito obrigada. Obrigada.